Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências, tá? Então, não pegou a apostila? Pausa o vídeo e vai lá buscar. Apostila 3, tá bom? Então, ó, na apostila 3, você vai abrir na página 278. Vamos continuar aí, né? O nosso módulo 19. Então, mais invertebrados se diversificam. Então, nessa imagem aqui, olha, está mostrando um recife de coral, certo? E você que fez a atividade que eu pedi, sabe do que eu estou falando, né? O que é um recife de coral. E os outros seres vivos que estão ali juntos. Então, nós falamos de uma comunidade, né? Então, alguns dos animais indicados pelas letras aí, né, você sabe identificar, né? Alguns você conhece. Vamos olhar aí, por exemplo, a letra M, que está bem no meio. Todo mundo conhece um tubarão, né? Agora, vai olhando aí, vai procurando, tá bom? A letra A, encontra a letra A aí. Vê se você consegue identificar que animal é esse. Procura B. B tá fácil também, né? C. Olha, vai seguindo. D, nós já estudamos a D, né? E, procura aí o E. F. E você vai procurar até a letra O, tá bom? Até a letra O nós temos seres vivos. Se você quiser, tá bom? Você pode até anotar os que você conhece, tá bom? Faz uma anotação aí para ver se você qual você vai aprendendo no decorrer desse módulo, né? Vai aprendendo aí, tá bom? Talvez você já conheça todos, parabéns, você é bem informado, né? Agora, não conhece? Sem problema nenhum. Vamos descobrir um por um, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? A imagem de sempre, olha, filogenia do reino animal. Então, não podemos esquecer dessas informações, do que é uma filogenia, que é o modo de representar aí, né, o parentesco evolutivo dos seres vivos e os nossos filos, né? Então, lembra lá, o reino animal é dividido em filos. Então, nós temos os poríferos, que nós já estudamos, nós temos os quinidários, também já estudamos, plateumintos e nemateumintos, que nós vimos, né? São vermes, plateumintos são vermes achatados, nemateumintos são vermes cilíndricos. Agora, quem vem agora? Moluscos, né? Então, olha aí, caracóis, lesmas, mexilhões, lulas, polvo, tá bom? Então, vamos estudar esses outros, ok? Nossa, já veio uma pergunta. Você já pensou nisso? É possível dizer que os invertebrados formam um grupo natural? O que é natural, né? Isto é, vamos explicar, né? Que todos eles possuem um ancestral comum exclusivo, que não é compartilhado com outros grupos? Pensa aí e justifica a sua resposta, tá bom? Na aula online a gente conversa sobre isso. Vamos falar de quem, então? Dos moluscos, né? Moluscos são animais de corpo mole. Fica fácil lembrar, né? Molusco, mole. Então, são animais de corpo mole, certo? Então, nos mesmos mares, onde já existiam os grupos que vimos nas aulas anteriores, certo? Então, os quinidários, os poríferos, os nemateumintos e plateumintos, começaram a evoluir os seres que possuíam conchas. São os moluscos. E em latim, molusco significa corpo mole. Agora, eles podem ter uma concha só, tá? Que é o caso do caracol, o caso do caramujo, mas pode ter duas conchas. E aí, você deve conhecer, né? Mexilhão, ostra, tem duas conchas. Mas tem alguns animais que não têm concha, tá? Que são moluscos. A lesma. Lesma você conhece, lesma não tem concha, certo? Ou então a lula. Lula tem uma concha dentro do corpo, tá bom? Então, olha a variedade, tá bom? Mesmo dentro de um mesmo grupo. Dentro do grupo molusco, todos têm corpo mole. Pronto. Isso é igual para todo mundo. Mas pode ter concha. Mas pode ter uma ou pode ter duas. Pode não ter, que é o caso da lesma,
mas pode ter uma dentro do corpo. Então, olha aqui os animais para você conhecer, tá bom? E lembrar também, de repente, né, quem são. Então, na imagem A, nós temos um caracol, que tem uma concha, certo? Uma lesma, que não tem concha, na imagem B. Na imagem C, nós temos uma ostra, ela tem duas conchas, certo? Estou mostrando a de cima, mas tem uma embaixo se encaixando certinho. D é um polvo, ok? E E é a sépia, tá bom? Que também, assim como a lula, tem uma concha dentro, tá bom? Uma concha um pouquinho diferente, não é tão larga, tão grande, é mais fininha, mas é uma conchinha que vai dar sustentação, tá bom? Do que se conhece até hoje, o grupo dos moluscos, olha só, é o segundo maior em número de espécies. Olha quantas já foram identificadas. Elas perdem só para os artrópodes, que a gente também vai estudar mais para frente. E artrópode é o grande campeão, né? Com 1 milhão e um pouquinho mais aí de espécies, tá? Agora, os moluscos, eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos, e quando a gente fala aquático, pode ser marinho, que é água salgada, ou água doce, ou então terrestre úmido. Então, você percebe que ele precisa de água por perto, né? Então, ambiente aquático, marinho ou água doce, ou ele também pode ser encontrado no terrestre úmido. Agora, ao longo da evolução, os moluscos passaram por diferentes alterações na sua estrutura. Mas, de um modo geral, tá? A gente divide o corpo dos moluscos em 3 regiões. Olha a fotinho dele aí. Vai encontrando na imagem cada parte que eu for falando. Pé. Pé muscular. É responsável pela locomoção. Não é um pé igual o nosso, né? Mas é uma parte que se encosta no chão e permite que ele se movimente. Então, nós chamamos de pé muscular, ok? Depois nós temos o quê? Cabeça. Olha aí a cabeça do animal. Algumas espécies têm tentáculos, que é o que está mostrando aí, que na pontinha você tem o olho, certo? E esse olho ele tem células que permitem a percepção do ambiente, ok? Então, pé, cabeça, falta uma parte. Massa visceral. Você já ouviu falar em vísceras, né? Então, são os órgãos internos. Então, tem o intestino, tem o estômago, os órgãos internos desse animal, tá bom? Fica protegido pela concha. Mas também tem uma estrutura chamada aí, ó, manto, tá vendo? É uma parte do corpo desse animal que fica nessa massa visceral, que é responsável por fabricar a concha, tá bom? Claro que para o animal que tem concha, ok? A lesma tem o manto também, mas não vai ter a formação de concha nenhuma, não tem, ok? Agora, os animais, tá? Os moluscos, que tem duas conchas, né? Que aí a gente tem a ostra e o mexilhão. Eles, em geral, eles vivem fixos, né? Ou apoiados a um substrato e se alimentam filtrando partículas de matéria orgânica e plâncton da água, tá? Caramujos e caracóis, que são os moluscos que apresentam essa estrutura aí da foto, eles rastejam sobre superfícies e alimentam-se como? Raspando, tá? Ele tem boca aí, ó. Raspando as algas e as plantas que crescem sobre as rochas. Agora, olha a diferença. Lulas e polvos, que são os moluscos sem conchas, né? Ou por dentro, né? A lula. O polvo é que não tem nenhuma. São predadores que nadam e se alimentam caçando peixes e outros animais com seus tentáculos. Então, de novo, olha, dentro do mesmo grupo, grupo dos moluscos, nós temos diferenças quanto ao tipo de alimentação. Como ele se alimenta? Então, os que filtram a partícula que está na água, quem são? Os mexilhões, as ostras, são os que têm duas conchas. Eles filtram as partículas, né, que tem na água. Caramujo, caracol, igual da foto, eles raspam as superfícies em busca de alimento. Então, raspa lá uma rocha para pegar a alga que está grudada, a plantinha que está grudada. Agora, lula e polvo, não, sai nadando para caçar mesmo, eles são predadores, né? E comem outros peixes e outros animais. Então,
Marca aí a diferença de alimentação desses animais, porque isso é muito importante, tá bom? Agora, vamos a uma curiosidade, né, bem legal, que a gente sabe, né, que as pérolas vêm das conchas, mas não é de qualquer concha, né? São das ostras. Então, é um molusco, certo? Então, a concha e as pérolas. Nas ostras, ok? Abaixo da concha há uma estrutura chamada manto. Se algum elemento estranho, e por exemplo, um grão de areia, tá? Ou um parasita, penetrar entre a concha e o manto, a ostra começa a produzir determinadas substâncias que vão envolvendo esse elemento até formar a pérola. Então, entrou alguma coisa entre a concha e o manto que está incomodando o animal. Ele não tem como tirar, certo? Ele não tem um bracinho que vai puxar nada disso, não. Mão, muito menos. Então, ele começa a produzir uma substância que envolve essa partícula que está causando essa irritação. Isso que ele produz em volta é a pérola. Esse processo é raro, mas ele pode ser induzido artificialmente pelo ser humano, que é a forma pela qual é produzida a maioria das pérolas comercializadas no mundo, tá bom? Então está mostrando aí como que é feita a pérola, envolvendo aí um grãozinho de areia que estava incomodando, ele produz essa substância tão bonita, né, tão brilhante, e aí o ser humano retira e, claro, né, faz coisas muito lindas aí, né? Vamos lá. O ele, ela, ou seria ela, ele? E aí? O que será que eles estão falando? Ele, ela, ele? Como assim? Então, olha só. A reprodução dos moluscos pode ocorrer entre indivíduos que apresentam sexos separados, como é o caso da lula, do polvo. Então, como assim? Tem lula macho, lula fêmea. Tem polvo macho, polvo fêmea. Até aí, normal, né? Porque é assim que a gente percebe que as coisas são. Beleza. Agora, no entanto, moluscos como os caracóis são hermafroditas, ou seja, um único animal produz tanto óvulos quanto espermatozoides. Por isso a confusão, né? Ele, ela, ele. Então, dois caracóis, quando vão acasalar, encostam a abertura dos seus órgãos reprodutores e introduzem um no outro seus espermatozoides. Ou seja, o ele e ela introduz no ela ele, que por sua vez introduz no ele e ela, ou seria o contrário, tanto faz. Mas eles se entendem, tá bom? E aí, no final, os dois saem fecundados, já que a fecundação ocorre reciprocamente. Então a gente chama essa fecundação de fecundação cruzada, tá bom? Os dois têm os dois sexos. Então, os dois fecundam-se ao mesmo tempo. Os dois saem grávidos, digamos assim, né? Ok? Então, eles são hermafroditas e ocorre fecundação cruzada. Vamos lá. Primeira atividade. Olha o que eu falei para você prestar bastante atenção na diferença da alimentação dos moluscos. Olha só. Aponte as diferenças entre a forma de alimentação de uma lula e de uma ostra. Explica aí por que é diferente e como é diferente, tá? 2. Como se explica a concha ser considerada uma novidade evolutiva nos moluscos, se nem todos possuem essa estrutura, como as lesmas, por exemplo? E agora? Novidade evolutiva dos moluscos, concha. Tá falando lá no começo do texto. Mas lesma não tem? E agora? Tenta resolver esse problema da evolução aí. Por que eu considero concha uma novidade? Se lesma é molusco e lesma não tem. O que será que aconteceu? Imagina aí. Segundo grupo de hoje, anelídeos. Esse você conhece, hein? Os anelídeos são considerados vermes, tá bom? Assim como os plateumintos e os nemateumintos. Por quê? Porque ele tem corpo mole e alongado. Só que os anelídeos
tem uma importante novidade evolutiva com relação a plateumintos e nemateumintos. Olha só, o corpo é dividido em anéis. E aí é o nome do grupo, anelídeo, anel, tá? Corpo é longo, o corpo é mole, mas o corpo é todo divididinho em anéis. Então, atualmente, os principais animais desse grupo são as sanguessugas, as minhocas e os poliquetos. Então, as sanguessugas, elas vivem em lagos, né, nos rios, nos charcos, e assim como certas minhocas, são encontradas principalmente em ambientes terrestres úmidos. Olha aí, a minhoca tá bem fácil, né, de perceber o desenho dos anéis, tá vendo? O corpinho todo dividido. A sanguessuga também, você consegue visualizar os anéisinhos que formam o corpo dela, certo? Então, corpo dividido em anéis, anelídeos, ok? E também são seres vivos que são encontrados em ambientes terrestres úmidos, mas também tem os que são exclusivamente aquáticos, tá? Que são os poliquetos. Poliquetos, olha só, em grego significa que tem muitas cerdas. Olha como eles são. Muitas cerdas em torno de todo o corpo deles, que também é formado por anéis, tá? E aí eles vivem no ambiente aquático, a maioria em ambientes marinhos, e eles podem ser encontrados aí, ó, rastejando pelo fundo do mar. Eles também são encontrados em praias, sobre costões rochosos, à procura de alimentos. E algumas espécies de poliquetos vivem em tubos, que eles mesmos constroem no fundo do mar ou nas praias, na região aí entre marés, sempre aonde tem água constantemente, certo? Agora, pelos túneis e pela água. Você já reparou como que as minhocas se locomovem? Algumas até pulam, né, quando são retiradas do solo. E é uma forma dela tentar escapar do predador, né? E como que ela anda? Ela rasteja, encolhendo e esticando o corpo. Então, como que cada minhoca usa esses movimentos para se locomover? Afinal, olha só, se ela ficar só encolhendo e esticando, não sai do lugar, certo? Então, encolhe e estica, não sai do lugar. Precisa de alguma outra coisa para ela poder se locomover, certo? Então, ela precisa se fixar no solo para poder esticar para alguma direção, certo? Se você pensou assim, você estava correto, né? Então, como que ela faz isso? Como que ela se fixa? Tem perninha? Tem bracinho? Não, ela tem cerdas, tá? Olha só o desenho, ela tem cerdas. No final de cada anelzinho dela, são pequenas, essas cerdas são microscópicas mesmo, tá? Mas é o suficiente para ela se prender no solo e se esticar. Aí ela encolhe a parte que não estava presa, fixa e estica, certo? E vai fazendo esse movimento até chegar aonde ela quer. Ok? Então, lembra lá os poliquetos? Poliquetos têm muitas cerdas, muitas cerdas. A minhoca tem pouquíssimas cerdas. E são microscópicas ainda por cima, né? Nós não conseguimos ver facilmente aí, tá bom? Olha, as minhocas são saprofágicas. Memoriza esse nome aí. O que é um animal saprofágico? É aquele que se alimenta de restos vegetais ou animais em decomposição encontrados no solo, certo? A minhoca, ela come realmente restos vegetais. Claro que junto ela come um pouquinho de terra, né? Mas o objetivo dela é comer o alimento que está ali, em decomposição mesmo. E aí a minhoca é muito útil aí na produção de matéria orgânica para o solo, né? Então, essa é a característica da minhoca. Elas são saprofágicas. E quando a gente seguir um pouquinho mais adiante, nós vamos falar sobre o humus, né, que são produzidos aí pelas minhocas, ok? Então, aqui a gente viu um pouquinho sobre a locomoção das minhocas, certo? Ela tem pouquinhas cerdas, mas o suficiente para fazer ela se fixar, encolher, encolher e esticar, certo? Então, como que as sanguessugas fazem isso, né? A sanguessuga, ela se movimenta um pouquinho diferente, olha o desenho.
bem diferente. A sanguessuga, ela tem ventosas, tá bom? Então, as ventosas anteriores, que é onde está a boca, e tem as ventosas posteriores, onde está o ânus, e aí ela se fixa, tá bom? E vai promovendo aí essa movimentação, tá bom? Você vai vendo que ela vai fixa a ventosa, se estica, fixa de novo, puxa a parte de trás do corpo, né? Solta da frente, estica, e assim ela vai se movimentando, tá? A maioria das espécies de sanguessuga, ela se alimenta de sangue, por isso sanguessuga, né? Mas outras são predadoras de pequenos animais e outras se alimentam de restos de animais em decomposição. Mas ganhou a fama, né? Aqui se alimenta de sangue, ok? E tem um terceiro grupo, que é quem? Os poliquetos, né? Como que o poliqueto se mexe? Então, é por meio de ondulações que eles realizam no seu corpo. E aí eles contraem os músculos de uma das laterais do anel, enquanto o do lado oposto se estica. E aí vai fazendo esse movimento, né, de ondulação e vai chegando na direção que ele quer, ok? Os poliquetos, eles são predadores, tá, de pequenos organismos, isso uma parte deles. Alguns são herbívoros e se alimentam de algas. E olha, tem um grupo ainda que são saprofágicos, igual das minhocas, e algumas sanguessugas, ok? Minhoca, minhoco. Olha só, as minhocas, assim como as sanguessugas, são hermafroditas. Já vimos o que é isso, né? Tem os dois sexos, igual os caramujos, né? Os caracóis. Agora, os poliquetos, não. Poliqueto macho, poliqueto fêmea, separado, tá? As minhocas, ao se acasalarem, elas ficam unidas em sentidos opostos. E aí, depois da cópula, ambas saem fecundadas. E um casulo é formado a partir do clitelo. Nossa, o que é clitelo? Olha aí no desenho da minhoca. Tem um conjuntinho de anéis aí que é maior, tá? E é o clitelo que vai produzir essas estruturas, tá? Então, ó, é um conjunto de anéis mais claros que a minhoca possui na região anterior. O casulo, onde se alojam os ovos, vai migrando em direção à boca e aí saem esses ovinhos. De dentro de cada ovinho, gente, saem em média aí umas 10 minhoquinhas, tá? Bem magrinhas, bem pequenininhas, ok? E aí elas vão para o solo e vão continuar todo esse ciclo novamente, tá bom? Então, duas minhocas também vai ocorrer aquela reprodução cruzada, né? Porque as duas ao mesmo tempo vão sair fecundadas, ambas vão formar o casulo e vão formar esses ovinhos, ok? E aí, o que eu falei para vocês que no finalzinho nós iríamos falar sobre os humus, né, que as minhocas produzem. Por isso que aquele título estava lá entre túneis, né? Então, você já viu por aí uma placa com a frase acima? Vende-se humus de minhoca, que é o título, né? Ela é comum em certas regiões rurais brasileiras. Muitos agricultores utilizam o humus produzido pelas minhocas para quê? Para adubar o solo, preparando-o para o plantio, pois ele fornece nutrientes para as plantas, possibilita a aeração do solo e retém muita água. Mas aí vem a pergunta, né? O que é humus, né? O que seria humus? O humus, em latim, significa sepulto, enterrado. É um material resultante da decomposição de restos de plantas e animais, ou seja, é rico em substâncias orgânicas. As minhocas, quando se alimentam do que há no solo, eliminam nas suas fezes terra com matéria orgânica, certo? Que, após ser decomposta por micro-organismos decompositores, lembra deles, bactérias e fungos, pode ser aproveitada por vegetais na agricultura. Então, os criadores de minhocas cultivam-nas em determinados locais e depois comercializam as terras onde elas se desenvolveram.
Além das minhocas enriquecerem o solo com matéria orgânica, olha que coisa legal. Ao fazerem túneis, que a minhoca vai, né, caminhando por debaixo da terra, né? Os túneis que elas fazem acabam permitindo que o ar entre com facilidade pelo solo, aerando. E isso é tão importante porque as raízes das plantas precisam de ar, certo? Assim como as raízes das plantas precisam de nutrientes e precisam de água. Então, olha como minhocas, aonde estão as plantas, é uma associação incrível, muito útil, tá? Elas facilitam e melhoram o desenvolvimento das plantas, certo? Atividade de número 2. Olha só, facinho essa daqui, né? Qual a principal novidade evolutiva que aparece nos anelídeos? Tá fácil, né? E 2. A presença de minhocas em áreas agrícolas é muito valorizada. Considerando a forma de locomoção e a alimentação desses animais, justifica essa afirmativa. Então, foi o que a gente acabou de, né, de conversar sobre os humus. Por que, que é bom, né, o humus que é produzido? Por que, que é bom ter minhoca na plantação? Ok? Explica isso daí. E aí, olha só, nós não acabamos o módulo ainda, certo? Mas nós vamos dar uma pausa. Você vai fazer essas atividades, que são atividades relacionadas a moluscos e anelídeos, ok? Então, vai lá na página 292, faz o teste de número 1 e o teste de número 2, faz a tarefa de casa da página 293, que é a tarefa de casa 1 e 2, ok? Numa próxima aula, a gente continua falando dos artrópodes e dos equinodermos, que também está no módulo 19, ok? Até mais, pessoal. Até a nossa próxima aula.